E eu estou aqui no Hospital e Maternidade Teresa Ramos para falarmos um pouquinho sobre esta instituição. E aqui ao meu lado a Beatriz. Tudo bem, Beatriz? Tudo certo. Falar do hospital é sempre bem-vindo, é muito bom, porque nós temos muitas coisas boas a apresentar. Ok. Falando um pouquinho do que é de sua competência, quanto tempo atuando aqui, não é? Sua profissão, para quem não conhece. Eu me chamo Beatriz Blair Rodrigues Montemeso, sou fisioterapeuta, me formei na Univale, sou especialista em saúde pública pela Federal de Santa Catarina e estou atuando no hospital há 1 ano e meio, né, e buscando junto à equipe melhorias para toda a população e para o hospital. Muitos desafios constantes, com certeza. Sem dúvida, os desafios eles são rotineiros, né, e a gente busca superá-los a todo momento. Trabalhar com a saúde das pessoas não é fácil. Somos em praticamente 800 profissionais hoje dentro da casa e todos envolvidos para atender da melhor maneira possível. Ok. O hospital hoje? O hospital hoje busca qualidade. Somos referência em alta complexidade de oncologia, de gestação de alto risco, de cirurgias bariátricas, queimados, e estamos aí com um bloco novo a todo vapor para que a gente consiga atender o maior número de pacientes. Projetos sempre. Sem dúvida, ainda mais agora com o governador João Raimundo Colombo, que é nosso, é lagiano, e tem um olhar muito focado em dar saúde de qualidade à nossa população. Então, é um momento ímpar na nossa região. Há muitos anos não temos, aliás, nunca tivemos, né, uma saúde com tanta qualidade e um olhar tão focado em melhorar a saúde da nossa região. Com certeza. E eu estou aqui e gostaria de saber um pouquinho mais sobre a Unacom. Certo. Unacom hoje é uma referência em oncologia, tratamos pacientes de câncer. Em média, por mês, 1.050, 1.100 pacientes por mês. Temos um número de 22 médicos especialistas que atuam diretamente para que esses pacientes sejam bem atendidos. Temos um leque entre Meio Oeste e Alto Vale, né, que nós atendemos. São 800 mil habitantes que nós temos essa faixa etária para monitorar e acompanhar e fornecer o tratamento. Conseguimos isso, ampliamos o serviço do Unacom. Nossa estrutura física hoje se torna um pouco limitada, porque nós aumentamos o serviço e a estrutura permanece a mesma, mas com esse bloco novo tenho certeza que a gente consegue melhorar muito. Com certeza. É uma unidade referência. Sem dúvida. Essa referência, não porque é nossa, mas nós conseguimos dinamizar o atendimento, temos enfermeiras e técnicos extremamente qualificados que participam da parte de tratamento quimioterápico. Nós temos a radioterapia aqui conosco também, que é um serviço de excelência, que está completando 2 anos em julho. E, enfim, estamos buscando atender a todos. Então, tá. Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre a unidade e eu gostaria de saber com quem eu converso. Quem é que vai me informar um pouquinho mais sobre esses desafios todo dia, esse trabalhar todo dia lá dentro com esses pacientes? Certo. Nós vamos encaminhar vocês até a Unacom. Temos uma equipe lá multiprofissional, com terapeuta ocupacional, psicóloga, enfermeiras, assistente social, médicos, né, todos envolvidos para atender da melhor maneira, para acolher. Nós usamos muito, desde que eu assumi aqui, que nós precisamos de um olhar diferenciado, que nós temos que atender cada pessoa como se fosse alguém da nossa própria família, dar atenção, acolher. O paciente chega aqui com a sua doença já, mas o fato de ele ser bem atendido, a gente consegue melhorar esse tratamento, sem dúvida. Com certeza, já é um meio caminho andado para vocês e para esse paciente. Isso, e é por isso que a gente luta tanto, né? O governador frisa em todas as nossas conversas que nós estamos aqui para atender da melhor maneira e a gente tem fazendo jus ao pedido dele. Ok. Beatriz, obrigada por dispor deste momento. Realmente é bacana a gente divulgar e mostrar o que está acontecendo por aqui, principalmente nessa unidade. Sem dúvida, o nosso atendimento é um serviço de excelência. Temos as suas dificuldades com relação ao Sistema Único de Saúde, mas mesmo assim defendo com toda a garra, porque temos no momento o maior serviço de alta complexidade oncológica da região, sem dúvida, e por que não do estado, talvez, né? Ok, muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, então.
Tudo bem, Ana Carolina? Tudo, e com você? Tudo certo. Gostaria de saber, então, o teu tratamento, como que você se sente, quanto tempo, qual foi o diagnóstico? Vão ser 3 sessões de 5 dias corridos. Aí são 21 dias em casa, daí volta ao mesmo procedimento. Foram 3 sessões. E o diagnóstico foi maligno, ele é um digeminoma. E, na verdade, hoje é meu 2º dia de tratamento. É o início. O início. Tô rezando pro fim. Com certeza. Como que psicologicamente você está se sentindo? Bom, o primeiro impacto foi muito triste, muito sofrido, chorei muito. Mas aí tu tem que se encarar no espelho e dizer assim, não, vamos enfrentar, vamos em frente, porque... Estou no recurso. Não tem o que fazer, tu tem que enfrentar. Então eu tô levando o melhor que eu posso levar, e quando eu fico triste eu choro, quando eu não fico eu tô bem. Inevitável também. Inevitável, ainda mais que eu sou mulher, eu vou perder meus cabelos, e isso é algo que afeta bastante, né? Cabelo é uma coisa muito importante para a mulher. Mas como diz minha mãe, cabelo cresce. Então eu tô encarando conforme eu posso, mas eu me considero uma boa pessoa, assim. Uma guerreira. Uma pessoa que está enfrentando numa boa, assim. Tô conseguindo enfrentar com um sorriso no rosto. Isso aí é bacana, porque isso é um incentivo também para quem está nos assistindo, para o pessoal que está aqui, não é mesmo? Claro, com certeza. Ontem era meu primeiro dia e tinha um senhor ao meu lado e ele me incentivou, eu estava um pouco chateada, ele foi contando a história dele, e aqui todo mundo conta a sua história, e um ajuda o outro dá força. É um aprendizado também. Exato, cada um aprende um pouco com o outro e vai contando suas histórias e vai aprendendo, e você vê que não é um bicho de 7 cabeças como todo mundo pensa. Porque você passa a aprender, saber o que é uma quimioterapia, o que é um tumor maligno quando você está enfrentando. Isso é verdade. É bem complicado, né? Porque a gente ainda pensa que é uma coisa, que tá todo mundo triste, mas quando você chega aqui, tá todo mundo dando risada, todo mundo brincando, todo mundo se incentivando e ajudando um ao outro. E é essa energia que tem que ter. É esse ambiente de energias boas e positivas. Com certeza. E como o pessoal aqui é muito querido, muito atencioso, a gente se sente bem, dá até para dormir, tirar um cochilo, brincar. É isso aí, então muito obrigada por dispor deste momento de conversar comigo. Eu desejo boa sorte e melhoras sempre. Muito obrigada, para ti também, tudo bom. Tudo bem, Mauri? Tudo bem? Muito, muito bem não, né? Porque tá dando uma picadinha, não faz muito bem. Mas enfim, vamos falar um pouquinho do teu tratamento. É início, já está no meados, não? É início agora, né? Primeira vez também estou fazendo a quimioterapia e bastante assim ansioso, mas com fé, né? Com certeza. Bastante, né? Tem que ter. E tentar ficar o máximo possível com calma, né? Transmitir isso para as pessoas, da família também, e enfrentar com garras mesmo, né? E qual é a patologia? Eu tive cirurgia e foi tirado um tumorzinho, diagnosticado maligno, né? E agora fazer as químio e acompanhamentos, né, de 5 anos, né? E é isso, assim. Exato. Eu estava conversando com a outra paciente e eu disse assim, e que bom que a gente está no recurso, que aqui em Lages tem uma unidade como essa, como a Unacom, que vem muitos pacientes de fora. Você é de fora? Isso, eu sou de Rio do Sul, né? Então lá a gente não tem ainda, né? Faz muita falta, né? Porque tem vários pacientes, né, de lá para vir para cá, né? Depende de ambulância ou vinda mesmo de particular, longe, né? E graças a Lages que nós estamos sendo atendidos, né? Com bastante assim sucesso, as pessoas são boas, né?
Bem receptivas. Bem receptivas, enfermeiras tanto, né? Como médicos também, né? Atenciosos. E é isso, assim, estou me sentindo bem, né? Que bom. Eu desejo que você tenha boas melhoras, sucesso nesse tratamento, muita força, muita fé. Isso aí, então. Obrigado, né? Eu espero ficar bom em breve. Ok, muito obrigada. Tá bom. Obrigado. Rita, e essa mesa repleta de toucas, lenços, tanta coisa bonita, com certeza isso aqui vai gerar esperanças e sorrisos, não é mesmo? Com certeza. Essas são doações que recebemos das próprias pacientes e de seus familiares, pacientes que já passaram pela quimioterapia e estão doando para outras, para melhorar a sua autoestima. E é muito válido, não é? É, muito importante para elas. Com isso, nós fazemos com que elas melhorem a autoestima, sorriam e sintam mais felizes. E passe, né, assim, um pouco mais tranquila nesse tratamento, porque a mulher, com certeza, né, ela tem aquela vaidade do cabelo, e quando começa esse processo de cair os cabelos, é um pouco chocante. Com certeza. E aqui ao meu lado o Dr. Marcelo Serão, para falarmos um pouquinho o que é esta unidade Unacom aqui em Lages. Tudo bem, doutor? Tudo bem, é uma satisfação recebê-los aqui. Ok. Para quem não sabe, quem não conhece essa unidade, eu gostaria de que você falasse então ao nosso público o que é o Unacom. Quais são os trabalhos que são realizados aqui com os pacientes? Muito bem. O Unacom é uma unidade de tratamento de pacientes com câncer. E esse setor onde a gente está aqui, ele é basicamente o setor onde os pacientes recebem o tratamento de quimioterapia, não é? Essa unidade aqui, ela foi inaugurada, ela começou o atendimento no ano de 99, então a gente já tem mais de 15 anos de atendimento, e ela presta esse trabalho, esse serviço de quimioterapia. Anexo aqui ao hospital, a gente tem o outro serviço, que é o serviço de radioterapia, que é a outra modalidade de tratamento de paciente com câncer. Completa, né? Completa, é justamente você integrando a radioterapia com a quimioterapia aqui do Unacom, você tem um tratamento integral do paciente oncológico. Quem são esses pacientes que a unidade trabalha, trata? De onde vem? É só a parte da AMURES? Não? Diagnóstico? Faixa etária? Ok. O atendimento do Unacom ele foi se expandindo por determinação da Secretaria de Saúde do Estado, né, de Santa Catarina. Então, hoje, a unidade do Unacom de Lages atende pacientes da região aqui de Lages, do entorno, da AMURES, né? A região do Alto Vale, também do Itajaí, a referência de tratamento oncológico do SUS, da rede pública, também é aqui conosco, e uma parte dos pacientes do meio oeste que precisam de radioterapia e quimioterapia complementar também são atendidos aqui. Isso abrange uma população, assim, quase em torno de 1 milhão de habitantes.
Nossa, quantos pacientes dia? A gente tem vários especialistas aqui atendendo, né? Então, não só o paciente que está fazendo quimioterapia, mas também nós temos ambulatório de urologia, temos ambulatório de nutricionista, de psicóloga, de cirurgia geral, cirurgia oncológica. Então, gira em torno de 50, 60 consultas por dia. Nossa, e quem são esses componentes desta equipe Unacom? Quem são esses profissionais? Nós temos a equipe de enfermagem, né, comandada pela enfermeira Rita, e são vários e vários profissionais, então a gente acaba temendo esquecer algum nome. Nós temos a equipe de psicóloga, nós temos a nutricionista, nós temos 3 oncologistas clínicos que fazem a parte da quimioterapia dos tumores, nós temos um hematologista clínico, que é o Dr. Charles, que é especializado mais em leucemia e linfoma, e complementa a equipe também. Nós temos uma equipe muito grande de cirurgiões oncológicos, que fazem a parte cirúrgica do tratamento tumoral. E como eu falei anteriormente, a maioria dos pacientes precisam também de radioterapia, aí é a equipe lá do outro setor, comandada pelo Dr. Hernani. Falei anteriormente sobre a faixa etária, e a gente vê assim que o câncer, né, os tumores, eles se expandiram rapidamente devido, de repente, ao desenvolvimento, à alimentação, à tecnologia, enfim, de tudo um pouco. Faixa etária e demandas. Aqui nós somos uma unidade referenciada de tratamento de paciente oncológico adulto. Nós não fazemos a parte de oncologia pediátrica, né? Porque aí é uma outra especialidade, é o oncologista pediátrico. Então, nós atendemos aqui pacientes de 15 anos para cima, que são pacientes com oncologia do adulto. Os tumores são aqueles tumores que refletem no mundo todo a maior prevalência. Então, a gente tem um grande número de pacientes com câncer de mama, que é um tumor que hoje tem uma curabilidade muito alta. No homem, a gente tem uma incidência muito grande de pacientes com tumor de próstata em tratamento. E nos 2 sexos, a gente tem também muito paciente com tumor de tubo digestivo, cólon, reto, estômago, pâncreas. E aqui em Lages, assim, tem muitos pacientes ou é muito da redondeza? Não, muitos pacientes de Lages também, né? A gente abrange toda essa região, mas nós temos muitos pacientes da região de Lages e da Mures também. E o seu trabalho, como que se dá? Quanto tempo atuando aqui? A gente já está indo agora para 15 anos, né, de atendimento aqui no Unacom. A gente já tem, junto com toda a equipe, não somos apenas nós, mas com toda a equipe a gente tem, a última vez que a gente foi ver o registro, já tinham mais de 3.000 pacientes que tinham passado por aqui, né? E aí a gente faz todo tipo de tratamento, desde aquele paciente que tem um tipo de câncer curável, tem o paciente que tem um tumor de câncer controlável, onde não existe a cura, mas existe a possibilidade de prolongamento da sobrevida, e a gente faz também a parte de cuidados paliativos, que é tratamento de dor, de conforto e assim por diante. Então já são 15 anos de atuação. Quando a gente fala em medicações, e o desenvolvimento e a tecnologia aliada também a essas medicações? Exatamente. O arsenal terapêutico, os medicamentos que a gente usa para o tratamento do câncer, ele tem desenvolvido uma velocidade muito grande. Então, estão surgindo novos e novos medicamentos a cada ano e com cada vez uma eficácia maior. Então, a guerra contra o câncer, a possibilidade de curar um paciente com câncer é cada vez maior, e aqueles que diagnosticam o câncer num estágio que não seja mais curável, a possibilidade de controle dessa doença a longo prazo cada vez fica maior também. Com certeza. Doutor, um recado final, então, para quem está nos assistindo, para fecharmos esta matéria da Unacom, unidade aqui em Lages. Eu gostaria só de agradecer a presença de vocês, né, e passar para a população que, mesmo na rede pública, em Lages e na região, nós temos esse serviço, o tratamento é disponibilizado, é um tratamento que segue os protocolos que são universais, então a gente procura fazer um tratamento de qualidade e dentro das normas científicas que se exigem no mundo todo. Obrigada de dispor deste momento, de conversar conosco, levar um pouquinho mais de informação ao nosso público, né, do programa Vitrine Plus, da Nova Era TV. Parabéns ao trabalho que vocês desenvolvem, né, você e toda a equipe Unacom. Muito obrigado, a gente está à disposição.
Dr. Carlos, e o que é de sua competência aqui na radioterapia? Para nós é muito interessante desenvolver esse trabalho, porque nós temos desenvolvido um trabalho bem multidisciplinar, em contato com as outras disciplinas, e a clínica de radioterapia de Lages tem sido um sucesso, em grande parte devido a esse entrosamento que existe entre nós, o pessoal da enfermagem, os técnicos, a recepção, todos trabalham efetivamente para tentar colocar o bem do paciente como a prioridade, além do fato da gente estar sempre em reunião e discussão com os outros membros os demais médicos que trabalham com oncologia, né? Os cirurgiões, os ginecologistas, mastologistas e oncologistas clínicos. Para nós é uma grande satisfação estar desenvolvendo esse trabalho multidisciplinar. Eu trabalho com radioterapia, né? Nós somos 4 radioterapeutas que atendemos e fazemos o planejamento dos pacientes. Isso é muito confortante para nós ter esses resultados que a gente tem tido, tanto na parte do calor humano, que o paciente se sente muito acolhido aqui, como em termos de resultado clínico, nesses 2 anos que a clínica tem funcionado, a gente tem visto que os resultados podem ser similares aos da literatura internacional, fazendo esse trabalho que a gente tenta fazer da melhor forma. Um recado final. Acreditar que a gente pode fazer um serviço de melhor qualidade, se apoiando nesses pilares em que a gente tem se apoiado, né? A interdisciplinaridade, o interesse pelo paciente e tentar fazer cada vez melhor. Essa aqui é a sala de física médica, onde se faz o planejamento dos pacientes, né? Chegam aqui as imagens que vêm de tomografia ou de ressonância magnética, são colocadas nos nossos sistemas para serem desenhadas as regiões que vão ser irradiadas e as regiões que devem ser poupadas. Esses desenhos são feitos preliminarmente pelas nossas dosimetristas, depois os médicos fazem a complementação desses desenhos. Depois disso feito, então, eles são passados para mim, que sou o físico, ou para um outro físico que estiver presente no serviço, de tal modo que se possa fazer um planejamento em função daquilo que foi desenhado. É a partir daqui que sai, então, o tratamento. A partir daqui que sai o tratamento pronto. Chegam aqui as imagens, aqui a gente define exatamente quanto se vai dar de dose, onde se vai dar, quais as entradas de campo. Depois de tudo isso feito, sai daqui completo para ir para o aparelho para que as técnicas façam as aplicações diárias. Dr. Nicanor, falando um pouquinho sobre esse diagnóstico. Esse sistema de planejamento aqui, ele reconstrói tridimensionalmente, após a entrada de uma tomografia, as regiões que a gente tem para irradiar e as regiões de risco. Então, aqui a gente pode selecionar os órgãos que a gente quer visualizar, né, a área a ser irradiada, de tal modo que a gente consiga fazer uma entrada de campo poupando o máximo possível as regiões sadias e irradiando eficazmente a região que precisa da dose efetiva de cura no paciente. Ok, a tecnologia aliada, né, a tudo isso. Isso aqui é um sistema bastante complicado, ele usa um algoritmo fechado, ele reconstrói com bastante precisão. Aqui a gente consegue visualizar todos os campos de entrada no paciente, todas as áreas de risco, e a gente consegue delimitar com bastante segurança a área a ser irradiada, né, e poupar o máximo possível a região que não precisa ser irradiada, porque o crucial em radioterapia não é só irradiar aquilo que a gente pretende, mas também poupar aquilo que não precisa receber dose, né? Doutor, falando um pouquinho dessa sala, a parte técnica. Essa sala é uma sala de imobilizações, porque quando a gente trata um paciente de radioterapia, a gente tem que para ter uma boa reprodutibilidade, é preciso que o paciente fique totalmente imóvel durante o tratamento. Então, a gente faz algumas marcações no próprio paciente ou algumas imobilizações à parte, como essas máscaras termoplásticas que nós temos aqui, de tal modo que o paciente fique imóvel, né? Por exemplo, uma irradiação de crânio próximo ao olho ou próximo a uma região mais delicada de cabeça e pescoço, é necessário que o paciente não se movimente. Então, nessa sala aqui, nós fizemos uma
uma máscara termoplástica exatamente com a forma do paciente e marcamos as referências que serão utilizadas na hora da irradiação. Então, o paciente não se move. Aqui também a gente faz outro tipo de mobilizações para tratamento de mama, para tratamento de colo de útero, a gente consegue mobilizar perfeitamente, porque é fundamental que o paciente não se mova durante a aplicação, né? Já que a nossa precisão é bastante restrita. Quando a gente tem um alvo onde a gente quer que a radiação chegue, existem nas circunvizinhanças órgãos de risco, que não podem ser atingidos além de um determinado patamar de dose. Então, se o paciente se movimentar ou a gente não tiver uma referência exata, esse tratamento não pode não ser adequado. Doutor, e nesta salinha, o que acontece aqui? Qual é o trabalho realizado? Essa é a sala de comando do equipamento onde são feitas as aplicações, né? São aqui que as nossas tecnólogas em radiologia trabalham. Nós temos um sistema que gerencia diretamente o acelerador linear lá dentro, aqui são colocados todos os parâmetros de tratamento que vêm prontos do serviço de física médica. Então, elas colocam aqui, posicionam o paciente lá, checam novamente aqui e irradiam. E aí a gente tem uma monitoração também à distância do paciente, né? A gente consegue visualizar o paciente e o acelerador, a posição de onde está o acelerador, o paciente, para garantir que ele não se mova durante o tratamento, né? Até porque é impossibilitado de permanecer alguém dentro da sala. Por uma norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear, o paciente tem que ficar completamente sozinho durante o tratamento. No entanto, para que a segurança do paciente, para que ele não se mova, para que a gente tenha garantia de que o tratamento está sendo feito adequadamente, a gente o monitora remotamente através de uma câmera. Bacana. Doutor, quanto tempo, claro, dependendo de cada patologia, esse paciente fica lá dentro? Uma aplicação completa, pegando o paciente, posicionando, fazendo vários campos. Evidentemente, tem paciente que faz 3 campos, tem paciente que faz 6, 7, depende do planejamento anterior. A média de tratamento é em torno de 12, 15 minutos por paciente. Depois que o paciente é retirado de lá, ele tem um vestiário próprio aqui, ele coloca uma roupa adequada para ser feito o posicionamento lá. Depois que ele é retirado, não tem problema nenhum, ele volta para casa normalmente. O nosso tratamento é ambulatorial, então nós temos alguns pacientes, evidentemente, de condições mais precárias e tal, que se encontram internados, e aí a gente os traz até aqui, faz a aplicação e eles voltam para o hospital, né, para o leito de internamento. Mas a grande maioria dos nossos tratamentos são ambulatoriais. Ok, valeu. Doutora Hernani, tudo bem? Tudo bem, prazer estar com vocês. O prazer é nosso para falar de muitas informações à comunidade, é um informativo. Vamos falar um pouquinho desta unidade. Radioterapia. Mas o que é a radioterapia? As demandas aqui da região, vamos falar um pouquinho de números, índices, né? Vamos dizer assim, maiores índices. Vamos falar de faixa etária, o método que é desenvolvido aqui para esses pacientes, quem são esses pacientes, enfim, a palavra é sua. Olha, a radioterapia é uma forma de tratamento basicamente loco-regional. Nós tratamos a região que está doente, que está acometida de algum problema, e onde temos o foco primário, aquilo que deu origem, e temos a disseminação próxima, que se chama tratamento, então, loco-regional. A radioterapia, ela pode ser utilizada de forma independente, a radioterapia exclusiva, em alguns casos se utiliza só a radioterapia. Por exemplo, tumores iniciais de laringe, da corda vocal. Existe uma série de localizações em que nós podemos fazer a radioterapia exclusiva, só a radioterapia. Normalmente, ela é utilizada, na realidade, como um complemento associado ou à cirurgia. Nós poderíamos ter a radioterapia pré ou mais frequentemente pós-operatória, como complemento à cirurgia, que se faz habitualmente, por exemplo, em tumores de mama, em que se retira o tumor primário e se complementa irradiando a mama toda e a drenagem, ou seja, a região por onde o tumor pode se espalhar próximo, tratamento loco-regional. Ou ela pode, e frequentemente, e cada vez mais, funcionar associada à quimioterapia, seja de maneira concomitante, quer dizer, os dois administrados juntos, seja de maneira sequencial.
O fundamental é que, já há muito tempo, mas hoje de uma maneira muito mais marcada, os tratamentos oncológicos são sempre integrados e complementares. É inadmissível hoje você ter o tratamento oncológico de maneira isolada, de maneira exclusiva. Tem que haver complementação. E o ideal de complementação é a proximidade dos serviços, porque existe aí a possibilidade de um diálogo mais frequente, entende? Com troca de informações, com criação, constituição de protocolos de tratamento em que um sabe exatamente o que o outro vai fazer e com discussão de casos. Aqui nós estamos fazendo, já era uma prática, já havia um serviço de oncologia, vocês têm conhecimento disso, já estabelecido em Lages há muito tempo, funcionando muito bem, mas não havia a radioterapia junto. E a partir de 2 anos nós viemos, nós somos um serviço de radioterapia que já existia em Florianópolis desde 1978, e nós temos uma filial aqui, cuja característica, até pela localização, é tratar pacientes do Sistema Único de Saúde. Então, basicamente, nós tratamos pacientes do Sistema Único de Saúde. Hoje, para ter uma ideia dos números, hoje, nós temos aqui, na nossa agenda do dia de hoje, nós temos 80 pacientes que estão sendo tratados. Isso das 5h30 da manhã até a 1h da manhã, em vários turnos. Começa às 5h30 e vai até... Um trabalho bem extensivo. Não, é um trabalho... Aliás, em função de custo de equipamento, seja custo de aquisição, seja custo de manutenção, a prática, praticamente no mundo todo, é se utilizar intensivamente os equipamentos. Aqui no Brasil, durante algum tempo, havia uma certa dificuldade disso, como se eu tivesse que ir tratar a 1h da manhã ou à meia-noite, tivesse fazendo com que aquele serviço, de alguma maneira, estivesse prejudicando o paciente, ou forçando algum horário inadequado. Não, no mundo inteiro ocorre a utilização... O mesmo método? Geográfica. Porque os aparelhos são muito caros e o retorno, vamos dizer, que existe, o custo-benefício, pressupõe a utilização com o tempo necessário para a manutenção. Então, o tempo que nós deixamos é o tempo necessário à manutenção. Nós temos hoje 80 pacientes tratando, e veja, nós temos hoje prontos para iniciar, que vão iniciar 42 pacientes, temos em processamento, em planejamento, 27. E a radioterapia, quando o paciente chega, ele é primeiro analisado e depois é feito todo o planejamento dele, que demanda tempo. Bem minucioso o trabalho. Não, ele tem que ser minucioso. A gente hoje trabalha, e aqui nós trabalhamos, com radioterapia tridimensional. Isso significa que o paciente faz uma tomografia, frequentemente uma ressonância. Essas duas imagens são fundidas nos equipamentos que nós dispomos, é criada uma nova imagem, uma reconstrução tridimensional do paciente, e a partir disso, junto com o físico e o médico e um dosimetrista, que é um profissional especializado, fazem o planejamento. Isso demanda tempo e muita qualificação técnica. Muita qualificação técnica. Com certeza. A radioterapia não admite erro. Nós trabalhamos com margens de segurança que hoje a gente define em milímetros. Milímetros. Eu já fiz radioterapia antiga, há mais tempo, em que a gente definia isso em centímetros. Hoje a definição é de milímetros. A gente sabe exatamente tudo o que está acontecendo no interior daquele paciente. Isso significa qualificação técnica e controle de qualidade. O controle de qualidade é constante num serviço desse. Doutor, quando falamos em equipamentos e tecnologia, aqui é equipamentos de última geração. O que nós temos nós temos um acelerador linear, veja bem, o importante é o equipamento estar perfeitamente calibrado e adequado ao funcionamento. Nós temos que saber exatamente qual é a energia e a quantidade de energia que ele está liberando. Esse controle nós temos muito bom.
Paralelamente, nós temos sistemas de planejamento, que são os sistemas que recebem as imagens que são geradas aqui no hospital, com tomografia e ressonância, que são adequados. Nós temos aqui o que se chama de tomografia 4D, não é nem 3D, é em 4 dimensões. Nós consideramos as dimensões habituais, mas a dimensão tempo. No planejamento de radioterapia, é o único serviço em Santa Catarina que dispõe disso. No que diz respeito ao planejamento de radioterapia, isto é extremamente importante para nós, porque os órgãos que nós vamos tratar, eles são móveis, eles têm mobilidade, e nós temos que saber onde aquele órgão que vai ser, ou aquele alvo dentro de um órgão que vai ser tratado, se encontra em um determinado momento. Então, as tomografias são feitas considerando os tempos e o deslocamento das lesões dentro dos órgãos. É um refinamento técnico, que exige muita aplicação e muito controle de qualidade. Qualquer diferença, qualquer, entre aspas, erro, traz um malefício muito grande para o paciente. E nós seguramente temos esses controles, os controles de qualidade. E profissionais qualificados, cada um na sua área. São extremamente bem qualificados. Nós temos profissionais, nós trouxemos inicialmente uma equipe inteira de Florianópolis, que nós treinamos lá durante 6 meses, antes de vir para cá. 6 meses, no mínimo. Físico tem muito mais tempo, a dosimetrista tem muito mais tempo, o pessoal de recepção, que é fundamental num serviço também, é muito importante. Eram pessoas que já estavam há anos trabalhando conosco. E aqui nós qualificamos o pessoal daqui. E não houve dificuldade nenhuma, porque nós temos muitas pessoas bem formadas e com todos os requisitos necessários à qualificação. Então, hoje nós trabalhamos assim com muita segurança técnica. Nós temos semanalmente reuniões da equipe toda, daqui a pouco, ao meio-dia, o serviço praticamente para, nós vamos todos para a nossa sala de reunião, é às quintas-feiras essa reunião, e nós vamos discutir aspectos funcionais, nós vamos discutir aspectos específicos de determinados pacientes, isso pode ser apontado desde a recepção até o momento da execução do tratamento, e vamos ter uma revisão de itens técnicos, e todo mundo participa. Isso ocorre todas as semanas. À noite, a partir das 19h, às quintas-feiras, nós participamos de uma reunião em que são médicos que vão participar, com radiologistas, com patologistas, com oncologistas clínicos, cirurgião e radioterapeuta, onde nós discutimos protocolos que nós estamos utilizando sob a visão médica. Isso é necessário, entende? A gente, às vezes, se preocupa muito com tecnologia. Tecnologia é importante. Agora, o fundamental é saber se eu estou esgotando aquela tecnologia no limite de qualidade que ela exige. E a tecnologia em radioterapia e oncologia não existe isolada. Eu posso fazer a melhor radioterapia do mundo, se não tiver uma boa cirurgia junto, o resultado final não é igual. Se não tiver a quimioterapia, a oncologia clínica também no mesmo nível, o resultado não é igual. E nós estamos fazendo, evidentemente já havia aqui como base, mas nós como mais um elemento, estamos participando e, sem dúvida nenhuma, somando também, que a proximidade sempre soma, né? Doutor, quando falamos em tumores, aqui é tratado quaisquer qualquer origem? Sim. Nós tratamos todos os tipos de tumores, algumas patologias benignas, um número menor, mas tratamos tumores de todas as localizações, desde os tumores cerebrais, de qualquer órgão, de qualquer região, factível de tratamento pela radioterapia, nós temos condições de tratar com a tecnologia disponível. Além disso, isso é um complemento, nós estamos totalmente interligados com o outro serviço em Florianópolis. Então, os dois serviços conversam o tempo todo. Se completam até, né? Se auxiliam. Exatamente, se complementam. Não é o habitual, porque nós temos uma boa tecnologia aqui, mas existem alguns detalhes que, eventualmente, se pode utilizar lá. Quando esse detalhe é necessário, se faz uma complementação. Eu repito que nós estamos com tecnologia aqui, que isso raramente ocorre. Mas não é só a complementação do detalhe de equipamento, é o diálogo
constante. Nós planejamos um paciente aqui, esse paciente pode estar sendo planejado pelo físico ou médico em Florianópolis, e os dois estão conversando o tempo todo. Que bacana. Não, é uma integração absoluta. Isso, vamos dizer, isso é um fato novo que a telemedicina possibilita. Que auxilia tanto o diagnóstico, o tratamento, a esse paciente em especial, não é mesmo? Sem dúvida nenhuma. Nós estamos, inclusive, adquirindo mais equipamentos agora, que vão aproximar mais isso aí. Estamos uma torcida aqui, estão chegando. Alguns vão ser instalados aqui, entende? O que significa uma melhoria. Um avanço, acompanhando aquilo que existe de moderno. Estamos comprando equipamentos, um equipamento chamado ARIA, que nos confere uma segurança absoluta no que diz respeito ao que está acontecendo com o paciente. Se aquilo que estiver sendo executado não foi exatamente o que foi planejado, o aparelho não faz. Isso já existe, nós já temos um controle desse tipo, mas vamos reforçar mais ainda esse tipo de controle. Isso é, vamos dizer, hoje a gente está podendo fazer essas coisas porque a gente está tendo como remunerar isso aí. A remuneração é muito importante, porque se você não tiver a cobertura de custo, você não tem condição de fazer e, principalmente, de manter controle de qualidade. E atuar, né? Não, o tempo todo isso aí ocorre. Outra coisa que é importante, e que quase não se faz, vamos dizer, é a nossa relação com a sociedade, com as pessoas que vêm, não do ponto de vista técnico, mas a relação pessoal humana. Esse é um complemento que eu tenho certeza que ocorre aqui, da mesma forma que ocorria em Florianópolis. Independente da origem do paciente, ele é acolhido desde o momento em que entra na clínica. Importantíssimo. Sem dúvida nenhuma. Isso é importante do ponto de vista puramente humano, que é o fundamental, mas do ponto de vista técnico também. E bacana, doutor, assim, que entra lá esse paciente, mas já começa ali aquele tratamento. O tratamento começa no momento que ele entra. E hoje, aquilo que se chama de biologia a neurociência, a biologia molecular, está mostrando para nós que aquilo que a gente ancestralmente acreditava, a gente tem como demonstrar do ponto de vista de ciência atual. Então, a ciência está apontando modulação de gene se expressar ou não, que é definidor de aparecer doença, depende da minha relação com o ambiente e depende da minha relação pessoal, do grau, do nível de harmonia em que eu me encontro. Esse é definidor hoje de manifestação de gene, é aquilo que define aparecer ou não a doença. Ora, se eu pretendo tratar a doença, se eu não mexer naquilo que é fundamento importantíssimo hoje, que é o meu comportamento sensulato, a minha percepção de mundo, a minha percepção interior, o meu estado de harmonia, eu não vou chegar em lugar nenhum. Isso é ciência moderna. É uma ciência de sempre, mas que hoje... mais visada, mais veiculada, mais comentada. E ela está muito visível do ponto de vista científico. A ciência consegue demonstrar isso para nós claramente. Então, vê bem, são dois componentes. No dia 23 agora, dia 23 de julho, a radioterapia está trazendo aqui para Lages, para se apresentar, um artista de maior categoria. O Arthur Moreira Lima, o grande pianista, vai se apresentar ali no Marajoara, num patrocínio da radioterapia São Sebastião, em conjunto com o Hospital Teresa Ramos, que é o nosso grande parceiro aqui. Qual é a ideia disso aí? Seguramente não é fazer propaganda. Primeiro que não precisamos de propaganda, porque o nosso paciente vem encaminhado pelo sistema. Não seria a propaganda que vai trazer o paciente para nós tratar, nem para o hospital. Mas é mostrar que a estrutura trabalha com esse espírito de humanização mesmo, que não é só burocrática, aquela coisa assim, olá, como vai? Dentro de um programa em que eu aprendi a falar alguma coisa, não. Que é a percepção realmente do outro. E música é um veículo fantástico de comunicação. Eleva o nosso espírito. Sim, sem dúvida nenhuma. A música, o belo, o estético, percebido, ele realmente nos coloca em outros patamares vibratórios, vamos dizer assim, que são harmoniosos, sim, busca de harmonia, que é aquilo que nós precisamos para poder ter resultado nos nossos tratamentos. Com certeza. Doutor, ainda falando em índices de patologia. Nós estamos seguindo, basicamente,
aquelas incidências que estão acontecendo no Brasil, de um modo geral, em determinadas regiões do mundo. Patologia feminina, nós temos muito tumor de mama. Ainda muito tumor de mama, e a tendência é aumentar realmente. Veja bem, aumentar e diagnosticar o mais precocemente possível e curar. A gente hoje cura muito tumor de mama. Tumor de próstata masculina, nós temos uma incidência também, que acompanha aquilo que acontece. E temos agora como uma característica epidemiológica mais da região. Nós temos muito tumor de esôfago, tumor de estômago, em função do perfil de comportamento. Comportamento o quê? A utilização do cigarro. Chimarrão. O chimarrão é um componente que tem que ser muito analisado. O tipo de comida em que não se privilegia fruta, legume, verdura, quer dizer, a carne por si só não é problema, mas a carne preparada, por exemplo, com cocção, em que ela fica com a camada externa mais queimada, ela tem carcinógenos, que a gente sabe, que podem ser compensados com a utilização... Os defumados, né? Os defumados dos outros alimentos, quer dizer, não é dizer não vai usar mais. Usa, mas usa com moderação. Com moderação. E complementa com aquilo que é o mais barato de tudo, que é feira, que é fruta, é legume, é verdura, inclusive do ponto de vista econômico, é o melhor. A água também. O se hidratar é fundamental, sem dúvida nenhuma. Então, nós ainda temos os tumores de cabeça e pescoço, de boca, de laringe, de faringe, numa incidência um pouco mais alta em função desse perfil. O tabagismo, aqui, isso é epidemiológico, a região serrana é uma das regiões que mais se fuma no estado. Mais ou menos como o padrão do Rio Grande do Sul, que é o estado em que mais se fuma de todos os estados do Brasil. O consumo, nossa, não sabia. Sim, o consumo per capita é muito alto. E aqui na Serra também, ele é muito... Tudo isso faz com que determinados tipos de tumores tenham uma incidência maior. E faixa etária? De um modo geral, a partir da 4ª, 5ª década de vida é que nós temos a incidência maior de tumores. E aqui não foge ao padrão, vamos dizer, internacional. Não podemos dizer que temos mais tumores próprios de infância ou de fases mais jovens, porque esses, de um modo geral, não dependem até dos fatores ambientais. Eles têm outra natureza, outra origem, têm uma etiologia e até um tratamento e um prognóstico diferente. Naqueles que são a média, nós estamos dentro das médias populacionais de todo o Brasil e, de um modo geral, reproduz mais ou menos aquilo que acontece na maior parte das regiões do mundo, né? Doutor Hernani, falando um pouquinho desta equipe aqui da radioterapia. Olha, eu sou suspeito, porque eu adoro essa equipe, por várias razões. Em primeiro lugar, porque eles vestem a camisa realmente. Pode observar isso, eu acho que qualquer paciente vai dizer isso, é uma coisa que a gente diz com muita felicidade, porque é o primeiro componente. Olha, se não tiver uma equipe tecnicamente qualificada, eu não posso nem começar a falar nisso. Eu fui professor na Faculdade de Medicina, inclusive diretor da Federal, em Florianópolis, muitos anos, e eu dizia para os estudantes de medicina, e o mesmo seria dito para qualquer pessoa na área da saúde: conhecimento é dever de casa. Se você não sabe, você não pode ficar. Não pode ficar. Então, a equipe é muito bem informada. Isso não tem dúvida. Segundo, do ponto de vista humano, eles estão muito bem. Eles se integram muito bem, eles se integram muito bem com o paciente. Eles perceberam provavelmente e com certeza, porque traziam isso dentro de si, que só a gente não faz aparecer, nem ninguém tem condição de fazer criar. Eles puderam, vamos dizer, mostrar aquilo que tem dentro, no trato, na relação com o paciente e na relação consigo como equipe. Alguém que está responsável por que chama de serviços gerais tem contato com o paciente. E o que ele vai passar como informação marca o paciente. Foi dito dentro do serviço de saúde. Seja lá quem for que traga a informação, ela tem que ser relevante. Então, eles participam e têm informação. O bacana é que todo esse trabalho, toda essa equipe em harmonia, reflete no bom trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Não, eu acho que existe muito trabalho científico mostrando que aquilo que ocorre, não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista humano, com o paciente no transcorrer do tratamento, ele se reflete, seja em intervalo livre de doença, seja em cura. Quem começou a fazer esse tipo de análise foi na década de 60,
o Instituto Karolinska, na Suécia. Eles têm trabalhos espetaculares mostrando isso. Aquilo era só trabalho de observação. Hoje a gente fundamenta isso na biologia e na expressão de genes que estão condicionados a esse tipo de comportamento ou de vivência. Nossa, bacana mesmo. Podíamos ficar aqui um dia inteiro, né, falando. 2, 3 dias, enfim. Assunto não falta, né, nesse segmento. Eu gostaria, então, para fechar este bloco, um recado final deste trabalho que vocês vêm desenvolvendo, da radioterapia, da sua função, tanto tempo nessa área. A radioterapia aqui em Lages já completando 2 anos, é isso? Está completando agora em julho 2 anos. Nós estamos, inclusive, essa apresentação do Moreira Lima está confraternizar. Para confraternizar dentro dos nossos 2 anos, que nós estamos muito bem aqui em Lages. Eu estou na medicina desde 1968, já é bastante tempo, e sou oncologista. Eu era cirurgião antes, desde 1974. A equipe toda que está aqui, a equipe médica, a equipe de físicos, é extremamente bem qualificada. Qualquer um deles, físicos e os demais, mas eu estou me referindo, poderia me referindo àqueles que têm, vamos dizer, a formação nessa área mais específica. Qualquer um deles tem um currículo pessoal muito bom, muito bom. Aqui em Lages nós estamos muito bem entrosados, nós estamos nos sentindo bem, é uma satisfação vir aqui. E a mensagem final que eu daria, se é que pode existir isso, é que aqui ou em qualquer lugar, isso aqui é um componente da vida, isso aqui não é um lugar fora, isso aqui está dentro do contexto da vida, da realidade. Do cotidiano de todos nós. E tudo isso tem que ser colocado dentro de um contexto que nós aqui nas clínicas chamamos de encantamento. Você tem que estar encantado com o ato de viver. O encantamento com o ato de viver te traz um viver mais harmonioso, sem dúvida nenhuma, e é aquilo que faz com que a realidade da vida passe a ser realidade, encantada. Com o que tem de bom, eventualmente, que eu classifique como bom ou como ruim, mas está dentro do contexto do complexo, do moderno. Essa seria a mensagem. Ok, foi um prazer conversar com a sua pessoa, saber um pouquinho mais desse trabalho, mostrar a comunidade lagiana, serrana, enfim. Muito obrigada por dispor desse momento, valeu, sucesso a toda essa equipe da radioterapia. Para todos nós, muito obrigado também. Diante de cada impossibilidade pessoal, humana, há sempre uma possibilidade divina. Assim encerramos o Vitrine Plus. Uma excelente semana a todos.